Antes mesmo da criação, em Gênesis 1, houve um evento com seres celestiais. Os versículos em Gênesis 6 e também o livro de Jó mostram isso. Uma narrativa misteriosa sobre os filhos de Deus. No livro de Jó, encontramos também detalhes sobre as Pleiades, Órion. Lá está ele, um homem chamado Jó, com muitas riquezas. O que podemos extrair do livro de Jó para compreender quem eram esses seres celestiais? Jó se esforçava para ter uma vida correta, homem íntegro, amigo de Deus. Mas ele acabou perdendo tudo o que tinha, passando por um sofrimento quase insuportável. E se sentindo injustiçado, Jó decidiu confrontar Deus, conseguir respostas. É então que Jó pede para falar com o Criador, em 36 passagens. Finalmente ele é atendido, no capítulo 38, até o versículo 7. É quando o Criador desafia Jó e fala sobre os fundamentos da terra. A presença de Jó, claro, não estava lá. É quando o Pai Celestial revela que a estrela da manhã e os filhos da luz comemoraram a criação. As estrelas, os anjos, os seres celestiais. Então os filhos de Deus comemoraram a criação e a sabedoria do Altíssimo. Estavam presentes os 7 Elohims. E por isso hoje ouvimos histórias de que eles são os criadores da humanidade, mas não são. Foram auxiliadores. E muitos se manteram obedientes no caminho da luz, enquanto outros decidiram seguir as trevas, os caídos. Saíram do propósito pelo qual foram criados. O propósito era que esses seres vivessem com Deus nas alturas. Quantos seres humanos foram criados para adorar ao Criador, e o diapasão de Lúcifer está nas nossas bocas. Então somos o ministério de louvor do Pai hoje. Conforme o livro de Judas, esses seres deixaram suas habitações nos céus, vieram para a terra desobedecendo ao Pai Celestial. Conforme podemos ver na Bíblia, esses são os anjos caídos, que abandonaram suas moradas nos céus para vir à terra. Podemos testemunhar na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2. O Criador não poupou os anjos. Eles pecaram e foram lançados ao abismo. Aprisionados no deserto, conforme o livro de Enoque. Seria a pirâmide de Gizé? Não sabemos. Então o opositor conspirou contra Deus, levando muitos anjos, mas foram derrotados. E após essa rebelião, os anjos caídos enfrentam grandes consequências. No livro de Mateus, podemos testemunhar Cristo dizendo: o fogo eterno reservado para esses seres caídos. Obviamente, esse lugar não foi preparado para apenas um ser. Personagens como Judas também estarão presentes. Então podemos concluir que o abismo e o inferno foi criado para uma punição final. O Armagedon, o Gog e Magog. Então podemos chegar à conclusão que temos um livre arbítrio e depois o julgamento final. Então a responsabilidade de cada criatura é grande. A eternidade ou a destruição. Então Lúcifer, Satã, junto com os anjos caídos, enfrentarão esse destino, o lago de fogo. O Pai Celestial irá derramar sua ira sobre aqueles que decidiram se rebelar e trazer o caos para a humanidade. Por mais que seja difícil compreender ou aceitar essa realidade, sim, os anjos podem cair. É comprovado na história bíblica, nos achados do Mar Morto, identificados como 1/3 das hostes celestiais. A tentativa de se tornar um Deus, tomar o trono do Criador, um fracasso completo. E quanto à pré-existência, seríamos nós, os neutros, a espada da bainha que não foi retirada. Mas os anjos obedientes estão na terra auxiliando
os seres humanos, os santos, o remanescente fiel. Podemos ver em Gênesis 6, então, a união de caídos com mulheres humanas, as filhas de Caim. No versículo 4 podemos ver a narrativa clara de que os anjos caídos, achando as mulheres bonitas, se casaram com elas. E essa união de seres espirituais com humanos foi uma tentativa de corromper a humanidade. A identidade dos filhos de Deus tem passado por várias interpretações nos dias atuais. Mas podemos fundamentar essa verdade com outros versículos da Escritura. Assim como no livro de Jó 1-6 e 2:1. Isso também pode ser confirmado no capítulo 38, no verso 7 de Jó. Claramente, lá menciona eles como seres espirituais. E claro, uma interpretação que reforça muito essa verdade. Os filhos de Deus, em contrastes com os filhos dos homens. Então podemos ver que homens representam a humanidade e filhos de Deus, seres celestiais. E é aí que podemos compreender o surgimento dos gigantes. A união de seres celestiais caídos com mulheres, filhas de Caim, trouxe os Néfilins. Isso está presente também no judaísmo e na igreja primitiva. No entanto, também existe uma outra interpretação, onde os filhos de Deus seriam governantes poderosos humanos. E isso não faz o menor sentido. Trazendo como narrativa o fato de que as filhas de Caim se casaram com homens ímpios, corrompidos. Para muitos, ainda um assunto debatido sem um consenso final. E quanto aos gigantes Néfilins, podemos ver em Gênesis 6. Eles são chamados de os valentes, os heróis. São esses os homens de fama, hoje representados por muitos heróis de filmes como Marvel ou DC Comics. Mas é claro, as coisas não poderiam se encaixar sem a queda dos 200 de Azazel, descendo no Monte Hermon, se unindo às mulheres, as filhas de Caim, e assim dando origem a uma raça de gigantes Néfilins. Tudo fica muito claro na Epístola de Judas, no versículo 6. Os anjos que deixaram sua morada original, desobedecendo ao Pai Celestial, descendo à terra. Esse versículo pode ser conectado ao Gênesis 6. Podemos concluir então que a união de seres vigilantes que desceram à terra, se casando com mulheres humanas, deram origem, sim, não só a Néfilins, como também outros seres. Podemos encontrar em Apócrifos a Batalha de Titãs, onde o anjo Rafael, enviado por Deus, veio dar cabo desses seres abomináveis. Por mais que possa parecer estranho, podemos ver a passagem de Sodoma e Gomorra, onde Ló recebeu seres angelicais que eram assediados por outros humanos, que na verdade eram demônios encarnados. Nós, seres humanos, temos um padrão da realidade. Porém, o mundo espiritual é estranho para nós. Todo o contato com o desconhecido não é para nós algo comum, assim como o fato de anjos deixar suas moradas, serem aprisionados, ou seres humanos possuídos na terra. Em 1 Pedro 3,19, podemos ver que o Messias declara a vitória sobre esses seres. Se retornarmos aos tempos do dilúvio, Noé e sua família foram salvos, 8 pessoas. Muitos acreditam que o gigante Og sobreviveu se agarrando à arca, mas isso não pode ser comprovado. Se trata de um apócrifo. É natural que muitos imaginam Ra-Satã como um ser com chifres, com uma cauda. Porém, os anjos caídos, dotados de beleza, sempre hostis, egoístas, ensinando artes malignas para os homens, visando sempre a queda dos cristãos. Mas existe um grande erro
Comparar o diabo com Deus, o inimigo, o opositor com o Criador, é um absurdo total. A criatura jamais pode se comparar, nem mesmo a 1% do poder infinito do Pai Celestial. Porém, existe um propósito, como podemos ver no Apócrifo de Jubileu, quando Mastema, o Deus dos Espíritos, intercede e pede clemência ao Criador para que ele permita que demônios possam atormentar os homens, para testar seus corações. Não podemos subestimar o poder de Lúcifer, mas seria um grande erro colocá-lo acima da realidade, onde ele é apenas o inimigo que testa o coração dos homens. E o Criador permite. Nada é possível acontecer sem a permissão do Criador. E por mais que precisamos estar alerta com as investidas de Satanás, não devemos temê-lo. É interessante como a Escritura não dá relevância nem mesmo ao nome de Lúcifer, mostrando assim que ele não é relevante para o Criador, mas aqueles que são maus seguem seus desígnios. Mas desde o início, sua derrota já foi anunciada. Isso pode ser confirmado já nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. A serpente levou Adão e Eva a cair. O livro de Enoque chama ele de Gadreel, os anjos que desencaminharam Eva. Mas o Messias recuperou o que foi perdido no Éden para aqueles que creem, esmagando a cabeça da serpente. E claro, conforme Romanos, toda criatura geme e aguarda ansiosamente o nascer de novo, o completo corpo de glória. Mas muitos de nós, criados em uma geração moderna, muitas vezes subestimamos e esquecemos a realidade espiritual. Podemos ler em livros, compreender, enquanto a maioria negligencia essa realidade. Isso é perigoso, se expondo a ataques espirituais. E dessa forma, sem uma cobertura espiritual e uma sabedoria do alto, se tornando como uma folha levada pelo vento. Nossa esperança vai muito além da morte. Assim, batalhas acontecem todos os dias. Se desejamos ser guerreiros espirituais eficazes, devemos nos dedicar à oração, à santidade e arrependimento. E assim buscando sabedoria e discernimento, praticando a obra do Pai Celestial. Sejam abençoados. Shalom a todos.